O eu existe apenas como uma aparência ilusória. Assim como o céu parece estar sobre uma montanha, todos os falsos apetites, todas as crenças, todas as carências e todas as limitações existem apenas como aparências ilusórias. No momento em que você as despersonaliza e reduz a nada, você está a caminho de sua anulação, tanto que, em alguns casos, você terá curas instantâneas por meio dessa percepção. Em outros casos, pode levar algum tempo, porque há outro elemento com o qual você está lidando, que é a receptividade da pessoa. É por isso que é muito mais fácil curar cães e gatos do que seres humanos. Os cães e gatos não estão tentando se agarrar a algo, enquanto os seres humanos geralmente estão. E exatamente as coisas a que estão tentando se agarrar são as mais prejudiciais para elas. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta como na mente o ser humano se apega a aparências ilusórias. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o ego? Ô Gilson, esse velho sentimento de alguém presente sentindo isso, o velho pensamento de alguém presente pensando sobre aquilo, esse sentir e pensar requer a presença de uma entidade que se vê presente na experiência do pensar, na experiência do sentir. Esse é o eu, esse é o ego. A forma como você sente a vida, como você pensa sobre o outro, sobre você mesmo, sobre as situações, requer a presença de uma entidade que se vê como um elemento separado desta qualidade de experiência. Isso é o eu, isso é o ego. Aqui com você, nós estamos investigando a possibilidade de uma vida livre desta configuração, desta forma de sentir, desta forma de pensar. E, naturalmente, desta qualidade de maneira de atuar no agir, na ação. Então, haverá uma outra qualidade de vida. Não mais a vida centrada neste experimentador. Observe que tudo aquilo que você tem registrado em você como memória é a lembrança de experiências pelas quais você passou. E você nunca duvida disso. Sim, de fato, neste corpo e mente você teve experiências. E elas foram registradas neste cérebro. No entanto, isso lhe dá uma identidade agora aqui. Esses registros, em razão da presença desse modelo de pensamento, que é o pensamento psicológico, nos dá a sensação de alguém presente, que é o eu. Por que é fundamental investigar isso? Porque a presença desse eu é o elemento presente aqui que tem problemas. É a presença desse mim que olha para a experiência e se separa dela. Como ele se vê como um elemento separado da experiência, sendo experimentador, ele vive de prazer e dor como uma entidade separada. Nós apenas estamos lidando com uma ilusão, com uma forma
que o pensamento tem estabelecido sobre quem nós somos. Esse é o pensamento condicionado. Nós estamos vivendo em uma memória psicológica, em uma memória condicionada, em um pensamento condicionado. De uma certa forma, a memória é funcional. Nós precisamos da memória técnica, da memória simples, mas não desta qualidade de memória, que é a memória psicológica. Quando você está com raiva de alguém, você está tendo uma memória psicológica. Porque uma coisa é se lembrar do que ele ou ela disse sobre você, ou diretamente para você. Então, essa é uma memória simples. Se ela disse coisas desagradáveis ou ruins para você ou sobre você, e você tem uma lembrança, isso é uma memória simples. No entanto, nós colocamos nesta qualidade de memória esse fator psicológico. Assim, essa memória, ela agora é uma memória psicológica, quando temos presente nesta qualidade de lembrança uma entidade que se vê aqui ferida, magoada, ofendida, com raiva. Esse é o sentido do eu. Esse é o sentido do ego. Será possível uma vida livre do ego? Desse movimento, que é o movimento de pensamento psicológico, que sustenta essa entidade? A pessoa em você que sofre, a pessoa em você que se contradiz, a pessoa em você ansiosa, a pessoa em você preocupada, a pessoa em você que é você, neste eu, neste ego, é um conjunto de memórias psicológicas. Compreendendo isso, tendo plena clareza sobre isso, nós temos o fim para esta entidade psicológica. Assim temos o fim para o eu, para o ego. Portanto, o seu encontro com a vida fica simples, direta, objetiva, clara, lúcida, real. Assim, a sua relação com ele ou ela não é mais de dependência emocional, sentimental, psicológica. Aqui estamos com você investigando isso, estudando a natureza do eu, do ego, desta entidade psicológica. Ela se estabelece em você, como você, sendo você, no pensamento condicionado. Nós aprendemos isso dentro da cultura. Esse é o nosso aprendizado. Nós estamos vivendo como entidades isolacionistas, separatistas, individualistas, egocêntricas, porque estamos vivendo neste padrão de sentir psicológico, de pensar psicológico, de agir com base em memórias desta qualidade. É a compreensão da verdade sobre nós mesmos, a liberação desta condição para o estado natural de ser. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. E por que o despertar da consciência? Porque a consciência que nós conhecemos, ela está dormindo. É a consciência de um padrão de condicionamento psicológico, onde está presente este sonho de ser alguém, na relação com o outro, na relação com a vida e na relação com nós mesmos.
Assim, estamos vivendo de uma forma inconsciente, mecânica, guiados por esse modelo psíquico, por esse modelo psicológico. Todos esses quadros de sofrimento psíquico, de desordem emocional, de confusão mental, é algo presente no eu, no ego, nesse padrão de comportamento de mente condicionada, de cérebro condicionado. A vida livre desta condição requer um cérebro diferente, um novo modo de sentir, de interagir com ele ou ela, ou seja, sem o pensamento. Em um certo nível, o pensamento é necessário. Em outro, não é só desnecessário, como disfuncional e gerador de problemas. Assim, toda a nossa vida humana, estabelecida no ego, nesse padrão de pensamento psicológico, é de confusão. A ambição, o ciúme, o medo, a raiva, a inveja, a depressão, a angústia, essa dor da solidão, as diversas complicações que temos dentro das relações com o outro, com nós mesmos e com a vida, se estabelecem nesta condição. São fortalecidas e encarecidas nesta condição. E isso está presente em razão da ausência da compreensão de nós mesmos, da ausência do autoconhecimento. Aqui, a nossa grande descoberta consiste na investigação da verdade sobre este eu, sobre este ego. Aqui, a grande revelação desse real encontro com Deus não é algo que se situa no tempo, mas é algo que se constata aqui, neste instante. Exatamente quando não há mais a ideia de alguém. Esse alguém é a sensação de presença do pensamento, que é o passado, e, portanto, a presença do tempo. O fim do tempo é o fim do eu, é o fim desse alguém. É a ciência da vida, é a realidade deste momento, sem o eu. Essa é a vida divina, é a vida de Deus. É o que estamos aqui trabalhando com você, investigando com você. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, como praticar o autoconhecimento no dia a dia? Ô Gilson, a forma como isso tem sido colocado é um erro. Aqui não se trata da prática do autoconhecimento, como se imagina. Não é algo que, tecnicamente, você irá realizar. Aqui a verdade desta prática do autoconhecimento está nesta ciência desse aprender. Aqui e agora, momento a momento, sobre estas reações, sobre todo o pensamento que surge aqui e agora, nesse instante. Nesse sentido, não é algo técnico. Não há uma fórmula para isso. É um aprender dinâmico, de momento a momento, instante a instante, de como a mente funciona, de como o intelecto funciona, assim como os sentimentos e as emoções. É a descoberta, é a constatação de como acontecem nossas reações quando estamos diante das situações
das situações agradáveis e desagradáveis das pessoas, como de fato elas se mostram sendo neste contato. Portanto, esta autodescoberta está dentro destas relações. A vida consiste nesse contato. São as nossas relações com nós mesmos, com o outro, com as situações. É isso que revela aquilo que aqui está presente, sendo este eu, este mim, esta pessoa. Quando aprendemos a olhar, a observar, a escutar isso, sem interferir, surge a presença da compreensão. Porque o sentido de separação é desfeito neste instante. Não existe alguém observando, alguém escutando, alguém que olha para concordar ou discordar. É uma qualidade de percepção que revela a vida como ela é. E este sentido do eu, deste mim, perde a importância. Portanto, esse contato com o autoconhecimento é a revelação de que esse eu é uma fraude, esse eu é uma ilusão. Não é alguém aprendendo sobre si mesmo. É a compreensão, neste aprender de suas reações, de que esse eu é o elemento que se separa para controlar, para pensar, para sentir, para fazer escolhas. Então, a palavra aqui, autoconhecimento, ela é colocada de uma forma diferente. Não é alguém se conhecendo, é a ciência de que não há alguém nesta compreensão sobre o eu, sobre a pessoa, sobre este mim. Então, isso revela um espaço livre deste centro. Esse espaço livre deste centro é o espaço livre do eu. É a presença da meditação. Observe que sempre colocamos a compreensão da verdade sobre nós mesmos nesta base da revelação divina, da revelação da meditação. Quando há uma real compreensão, o sentido do eu não se estabelece. Se revela algo além da mente, além da pessoa, além do eu. Essa é a presença deste ser. Esta é a ciência de Deus, que é meditação. Nós precisamos descobrir a vida sem o eu, sem a pessoa, sem este mim, sem a ideia de alguém lá, sem a ideia da vida do lado de fora. Então fica uma compreensão direta de comunhão com o outro, com aquilo que somos neste ser, com a vida como ela é, sem o eu, sem a pessoa. Então está presente a bem-aventurança, a felicidade, a realidade do amor, a realidade de Deus. Portanto, a presença desta revelação é a verdadeira compreensão da vida, é a verdadeira compreensão de Deus, é a real compreensão sobre nós mesmos. Aqui com você, dentro desses encontros, nós temos encontros online, temos encontros presenciais. É aprofundando isso, investigando, tomando ciência disso,
para, nesta vida, a ciência desta realidade, a ciência da verdade de Deus, que é a verdade deste ser. A presença do autoconhecimento traz o despertar da sabedoria, traz o despertar da inteligência. E esta é a presença do amor. E esta é a presença da paz. Esta é a presença da vida, da real vida divina, que está presente aqui e agora, quando não há mais esta ilusão, a ilusão do eu. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem no formato online, presenciais e também retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, que é um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão, uma compreensão desses assuntos. Então, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo.